Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ausculta Aqui, o podcast do Sanarflix. E hoje eu tenho um convidado muito especial que já participou do nosso clube de caso, lá das antigas, é professor da Sanar desde o começo, professor Alexandre Câmara, da Endocrinologia. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aí, Gabriel, tudo bem? Então, já me apresentou, sou o professor Alexandre Câmara, da Senar, estou em todos os produtos, inclusive na Senarflix. Gosto muito de fazer aulas para a Senarflix, então a gente está aqui para discutir um caso, que é um caso bem interessante, você vai contar daqui a pouco, é um caso que a gente atendeu e bem relacionado com a prática, não só do especialista, mas como qualquer clínico, qualquer médico no internato, seja pós-formado. Está aqui para tirar falar tudo o que a gente tem que saber da prática sobre esse caso que a gente vai falar. Bacana. Essa temporada, assim, eu tentei fazer com base até em alguns temas do internato, trazer casos reais. Sempre que eu conversei com os professores, a ideia era essa, trazer casos, assim, que vão ajudar a prática clínica de todo mundo, para você ouvir aí enquanto você está fazendo, sei lá, você está lavando sua louça, está no ônibus do caminho para a faculdade. A gente vai tentar entregar esse conteúdo para você de forma que você entenda, para prestar um bom atendimento, para conseguir discutir bem esses temas. Óbvio que se você quiser aprofundar um pouco mais o seu conteúdo, a gente tem produto para isso, né? Tem o Sanarflix, tem a Sanar Residência Médica, que o professor Alexandre está lá. Mas sem mais delongas, professor, eu vou começar aqui com um caso, né? Que o senhor escolheu aqui um caso bem bacana, um caso de real, como o senhor falou, né? E assim, um caso que eu acho que todo mundo que vai atender aí, principalmente em medicina da família, né? Clínica médica, vai passar e vai enfrentar uma situação dessa aqui. É o caso da senhora Flix, é uma mulher de 29 anos que ela não veio direto para o endócrino, ela veio encaminhada da ginecologia, onde ela era acompanhada por síndrome dos ovários policísticos, né? Ela tinha irregularidade menstrual e insurtismo. Ela também tinha um quadro de depressão, que iniciou o uso de sertralina 50 miligramas há 3 meses. E, além disso, ela apresentava também obesidade grau 1, 85 quilos, 1,60 m de altura, com IMC aí de 33,2. Ela trouxe alguns exames, mas acho que antes disso a gente já pode falar um pouquinho desse quadro clínico, né, professor? Exatamente, era uma senhora jovem, 29 anos, ela já vinha com obesidade grau 1 e algumas repercussões relacionadas a essa obesidade grau 1. Provavelmente tinha síndrome metabólica, a gente precisa dos exames até para fazer esse diagnóstico, mas já tinha síndrome do ovário policístico, que está relacionado a isso. Tinha irregularidade menstrual e tinha exortismo. Só lembrando que para fazer o diagnóstico da síndrome do ovário policístico tem que ter 2 dos 3 critérios de Rotterdam: irregularidade menstrual, hiperandrogenismo, seja clínico ou laboratorial, aquele ultrassom com ovários, com vários cistos, ovário policístico. Agora tem uma coisa interessante, até já puxando um pouco para a minha área, que para a gente fazer o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, é um diagnóstico de exclusão. Tem esses critérios, mas você tem que ter certeza que não tem outra coisa causando aquele síndrome do ovário policístico. Por exemplo, hipotireoidismo, por exemplo, síndrome de Cushing, tumores da adrenal produtores de andrógeno, hiperprolactinemia. Então, são todos diagnósticos diferenciais. Afinal, não é porque a mulher tem um excesso de peso que a irregularidade menstrual obrigatoriamente vai ser da síndrome do ovário policístico. A gente tem que investigar, seja na história clínica, seja através de exames. Bacana. Então vamos entrar aqui nesses exames que ela trouxe. O nível de colesterol sérico é de 220. Ela tem também um colesterol LDL de 140. Ela tem um TSH de 7 e um T4 livre de 14,2. Lembrando aí dos valores de referência, né? T4 total, Gabriel. Ou T4 total. O TSH de 7, o valor de referência vai de 0,5 a 4,5, né? E o T4 total, 14,2, com valor de referência aí de 4,5 a 12,6. E ela tem também uma prolactina de 52, e o valor de referência é de 10 a 20. E aí, professor, o que é que a gente tem para já começar a pensar nessa paciente? Então, várias meio pegadinhas aqui nesses exames laboratoriais. Você olha um LDL alto, aí você já pensa, vou começar uma medicação específica para o LDL alto, para o colesterol alto, a estatina. Mas calma, antes de iniciar a medicação, a estatina, é preciso avaliar também se não há uma outra causa tratável para esse colesterol alto. E uma das coisas tratáveis para o colesterol alto é o hipotireoidismo. Além do mais, o hipotireoidismo pode dar lesão muscular e as estatinas também. Então, se você trata um colesterol alto com estatina em vigência do hipotireoidismo não tratado, você pode causar mais lesão muscular, inclusive rabdomiólise. Então, é importante, antes de começar, a gente ter essa avaliação.
E na avaliação que foi pedida, tinha um TSH de 7 e um T4 total de 14,2. Vocês devem estar estranhando, T4 total? Então, é porque até uma brincadeira que a gente faz, o ginecologista que pediu, mas é porque realmente o ginecologista gosta de pedir o T4 total, não é o exame ideal. O ideal é o T4 livre. Por que o T4 total não é o exame ideal? Porque tem vários e vários fatores que aumentam a globulina ligadora da tiroxina, TBG. E quando tem esses fatores, o SOP é um desses fatores, o uso de anticoncepcional também é um desses fatores, o T4 total pode dar falsamente alto. Então, quase que fica um parâmetro laboratorial de um hipertireoidismo central, um TSH alto, com T4 alto também, pensando no tumor produtor de TSH, que é raríssimo. Não. Então, a gente teria que pedir o T4 livre para saber realmente como que está a função tireoidiana dessa mulher. Uma outra coisa, prolactina de 52. Até falei aqui, diagnóstico diferencial do SOP é hiperprolactinemia. Será que essa mulher também tem um tumor hipofisário produtor de prolactina? Então, não dá para ter certeza, porque o hipotireoidismo pode aumentar a prolactina, especificamente o hipotireoidismo primário. Lembrem lá do eixo. A gente tem o hipotálamo que produz o TRH, que vai lá na hipófise para ela produzir o TSH, para fazer com que a tireoide funcione, produzindo T4 e T3. Se eu tenho uma baixa produção tireoidiana, o feedback diminui, aumenta a produção do TRH, para aumentar a produção do TSH. Mas para o TSH aumentar as custas da produção do estímulo do TRH, ele também aumenta a produção de prolactina. Então, hipotireoidismo primário é uma causa de hiperprolactinemia. Se eu ver uma prolactina alta, eu tenho que avaliar se essa mulher não tem um hipotireoidismo, que é o caso aqui que a gente vai avaliar agora. Acho que antes de entrar para o exame físico, né, professor? Na verdade, aqui eu tenho uns dados de interrogatório sistemático, e aí eu acho que quando eu citar eles, acho que a gente já vai abrir o grande parêntese do distúrbio da tireoide de uma forma geral, que é o quadro clínico, né? Eu estava aqui conversando nos bastidores com o professor, e assim, as aulas do professor Alexandre, a aula de hipotireoidismo é quase que uma aula de quadro clínico, de o que buscar, de quantos sinais e sintomas essa doença sistêmica ela pode apresentar. E a gente tem também ainda a possibilidade de não encontrar nada e encontrar um achado laboratorial e aí ficar com um hipotireoidismo subclínico. Mas eu acho que depois dessa leitura aqui a gente vai discutir, acho que, sintomas de todos os sistemas possíveis para um distúrbio da tireoide. Mas, enfim, na avaliação endocrinológica, ela referia uma fadiga leve, que está presente há mais ou menos 10 anos e uma dificuldade para perder peso. E ela também vem ultimamente referindo uma perda de apetite. Nos últimos 6 meses, ela percebeu também queda de cabelo, redução da libido, muita sonolência diurna, com déficit de memória e dificuldade de concentração. O resultado do exame físico ele é normal, exceto pelo achado de tireoide pequena e firme com uma superfície levemente irregular. E além da sertralina, ela usava suplemento vitamínico para o cabelo. Então acho que agora que a gente vai fazer a grande pausa do parênteses aqui para falar do quadro clínico, tanto dela quanto dos pacientes que chegam com distúrbio de tireoide, né? Exato, a gente vê um quadro clínico bem florido e, assim, a gente pensa que a tireoide está super descompensada para causar isso. Não obrigatoriamente. O hipotireoidismo subclínico já pode causar muitos sintomas. E alguns perguntam, mas subclínico não quer dizer que tem menos sintoma? Na endócrina, a maior parte das classificações são laboratoriais. Então, um hipotireoidismo subclínico é quando tem um TSH alto e um T4 livre normal. Só que isso não obrigatoriamente se acompanha de um quadro clínico mais leve. Eu posso encontrar um quadro clínico bastante florido, como a gente vê por aí, com bastante clínica de redução do metabolismo, então estava com fadiga. Há mais de 10 anos, a gente não tem certeza se essa fadiga tem correlação com a tireoide ou não, mas pode ter piorado no último ano. Além disso, ela tinha queda de cabelo, redução da libido, muita sonolência diurna, então isso tudo há poucos meses, então isso está bem relacionado com a provável abertura do quadro do hipotireoidismo. Tinha a questão de déficit de memória, de concentração, que são outras alterações neurológicas relacionadas também a esse hipotireoidismo. Claro, a gente está falando de uma possibilidade, já veio encaminhado para o endócrino com um TSH mais alto, então a gente vai acabar pensando nisso. Só que vários outros diagnósticos diferenciais podem também ter essa alteração, a própria depressão que ela tinha, que tomava sertralina. Então a gente tem que ficar de olho, não dá para dizer o diagnóstico de hipotireoidismo só pelos sinais e sintomas. É uma maneira de você ligar o alerta e pedir o exame. É porque eu conheço muita gente que já começou a tratar, já começou a tomar levotiroxina sem nem pedir o exame só pelos sintomas. Então, sintomas podem ser de diversas causas, servem para a gente ter o start, lembrar que pode
a ver esse diagnóstico e daí fazer a confirmação. Para confirmar, a gente, a partir desses sinais e sintomas, vai pedir os exames laboratoriais, o TSH e o T4 livre, como eu falei, é o exame mais indicado, não vai pedir o T4 total. Agora, algumas coisas, algumas probleminhas que essa paciente tem em relação ao exame. Ela tomava suplementos para o cabelo. O que isso tem a ver com os exames da tireoide? Tem a ver que a maior parte desses suplementos capilares tem um componente chamado biotina ou vitamina H. Ele também tem vários outros componentes, suplementos vitamínicos, etc., que pode alterar o ensaio laboratorial da dosagem dos hormônios tireoidianos. Na verdade, pode alterar vários ensaios laboratoriais hormonais, mas o principal que ele altera são os hormônios tireoidianos. Não é que altere no organismo da paciente, ele altera o valor do ensaio laboratorial. Então, antes de dosar corretamente os valores para fazer o diagnóstico, o valor do TSH e o valor do T4 livre, eu tenho que pedir para essa paciente suspender esses suplementos de vitaminas pelo menos 3 dias antes. Se ela estiver fazendo uso desses suplementos, pode dar um exame falsamente alterado. Então, mesmo esse exame que veio do ginecologista, vamos confirmar, vamos ver se realmente tem o hipotireoidismo, porque pode ser que esse TSH alto, pode ser que esse T4, além de todos aqueles fatores que eu falei que podem interferir, pode ser justamente a biotina que esteja bagunçando aí o meio de campo. Então, é uma das coisas que a gente tem que investigar. E já trago aqui um pouco se essa paciente tinha essa discussão, se essa paciente tinha indicação mesmo de investigar o hipotireoidismo. Então, quais são as indicações de literatura? Indicação é se a paciente tem sinais e sintomas. Então, essa paciente já preenchia esse diagnóstico. Além disso, tinha SOP, também tenho que investigar. Tinha colesterol alto, também tenho que investigar. Mas uma coisa que ocorre muito na nossa prática é pacientes que vêm com exames alterados ou vêm pedindo para você solicitar o exame TSH, T4 livre, sem ter nenhum sinal nem sintoma, sem ter nada que possa relacionar com esse diagnóstico. E aí? Peço, não peço? Tem respaldo da literatura? Em alguns casos tem. Então, algumas sociedades colocam que tem sentido investigar porque é uma doença prevalente, quanto mais velho, maior a prevalência. Então, por exemplo, a Sociedade Americana de Tireoide coloca que a partir de 35 anos deveria ser pedido, pelo menos o TSH a cada 5 anos. Algumas outras sociedades, eles são mais conservadores, mas pelo menos acima de 50 anos, 55 anos, 60, tem uma prevalência muito alta desse problema, então é de bom tom a gente rastrear o hipotireoidismo, que pode impactar muito, principalmente quando mais idosos, vai impactar na memória, pode impactar também na qualidade de vida, no ganho muscular. Então, acaba que quanto mais velho, mais tem que ligar o alerta que pode ter hipotireoidismo associado. Eu tenho um professor aqui, na verdade, na faculdade, que ele fala assim, professor Murilo, inclusive um abraço para ele, o paciente tem que ter uma doença só. Quando o paciente chega com 3 doenças assim, com muita indicação, com muito acompanhamento, é sempre bom você dar uma pisada no freio, fazer um apanhado geral ali, porque aí a gente já está vendo um suplemento que tem uma possível interferência em um diagnóstico futuro que essa paciente ela possa ter. Aí eu já estou um pouco na dúvida aqui dessa paciente. Como é que a gente consegue isolar de fato para uma paciente que chega acompanhada, que chega encaminhada por por alguma outra especialidade, com um quadro de doença hormonal, nesse caso, né, a SOP, como é que a gente consegue isolar um pouquinho para colocar na casinha e ver se de fato essa paciente ela se encaixa no distúrbio da tireoide, nesse caso que a gente está falando, né? Mas de uma forma geral, qualquer outro distúrbio endocrinológico. Uma boa pergunta. Em relação ao hipotireoidismo, a gente tem que pensar em 2 pilares que geram esses sinais e sintomas. O pilar da redução do metabolismo. Então, pense em tudo que você está com a pilha mais fraca. Então, tem fadiga, tem alteração de memória, o intestino fica mais fraco, então tem constipação associada. Mas também tem um outro pilar, que é o edema. O mixedema pré-tibial, o mixedema pré-tibial é do hipertireoidismo, é o mixedema generalizado, o acúmulo dos glicosaminoglicanos. Então, o paciente tem mais retenção. E nessa retenção, ele vai ter o edema, vai ter, inclusive, o ganho de peso. Muita gente acha que a redução do metabolismo é que causa o ganho de peso. Na verdade, é o acúmulo de líquido, que quando a gente começa a tratar, geralmente começa a perder peso bem. Então, são esses 2 grandes pilares para encaixou ali em aumento da retenção hídrica, encaixou ali em redução do metabolismo, aí eu tenho que pensar em hipotireoidismo. Pensar, que o diagnóstico, como eu falei, acaba sendo laboratorial. Quase tudo na endócrina a gente faz o diagnóstico laboratorial. A gente gosta muito do laboratório da endócrina,
É uma grande pegadinha que existe inclusive com outras doenças endocrinológicas, é querer fazer o diagnóstico através de exames radiológicos. Então, se eu penso em hipotireoidismo, eu não vou pedir ultrassom de tireoide. Ultrassom de tireoide é para avaliar a consistência da tireoide, se tem algum nódulo que você conseguiu palpar no exame físico. Aqui não tinha nenhum nódulo que chamasse atenção no exame físico. Então, não obrigatoriamente eu precisaria pedir ultrassom. Isso vale para todas as outras doenças. Às vezes a gente desconfia de hiperprolactinemia, quer pedir ressonância sem ter certeza da prolactina. Desconfia de síndrome de Cushing, antes de ter certeza que tem um hipercortisolismo, já quer pedir uma ressonância de hipófise, já quer pedir uma tomografia de adrenal. Então, sempre antes faz o diagnóstico laboratorial e depois faz o diagnóstico radiológico, porque não é incomum a gente ter incidentalomas, que são tumores que acontecem meio do nada, igual como você tem um sinal de pele, às vezes tem um sinal na hipófise, às vezes tem um sinal da adrenal, que é um tumor que não produz nada, em geral é pequeno, tá ali, não vai ter nenhum problema. Só que isso gera uma série de estresse, às vezes gera outros exames, às vezes gera biópsias, então pode gerar riscos para o paciente em pular etapas da investigação. E aqui eu acho que a gente dá para trabalhar dois viés cognitivos, né? Um eu discuti até no episódio com o Dr. Tiago da Cardio, que está disponível, inclusive quem está ouvindo aqui, ó, quiser dar uma olhada em síndrome coronariana aguda depois, que é o seguinte, eu só esqueci o nome do viés cognitivo, mas é aquele que você, o viés cognitivo que você tenta trazer a situação para, é o viés de ancoragem, lembrei aqui agora. Você tenta trazer o quadro clínico do paciente, a história para aquela situação, aquela condição clínica, o quadro clínico daquela doença que você está investigando. Então, a pessoa chegou já querendo solicitar, e aí já te pergunto, já antecipa a pergunta, né, professor? Assim, como tentar driblar esse viés cognitivo? Porque a pessoa chega, tô com o cabelo caindo, ganhei peso, tô com fadiga, tô com astenia, tô assim, mais devagar com a bateria baixa, como você falou, e aí já acende aquela hipótese do hipotireoidismo. E aí, como é que a gente consegue dizer assim, ó, não, matar a bola no peito, colocar no chão e dizer assim, calma, o que a gente pode fazer? Não, levantar a hipótese, mas já explicar para o paciente, olha, vou pedir o exame mais sensível para diagnóstico de hipotireoidismo é o TSH, então pede o TSH, se quiser pode acompanhar com T4 livre, mas primeira etapa poderia ser somente o TSH, para já ter um rastreio, mas já explicar, olha, pode ser a probabilidade possível e bastante plausível de não ter problema na tireoide, se associada à rotina, o paciente não dorme bem, o paciente está com um trabalho estressante, não faz atividade física. Então, vários outros fatores da rotina que não estão corrigidos. Mas é importante fazer a investigação de causas secundárias. Então, faz pelo menos o exame inicial TSH, mas já alertando para o paciente, olha, pode ser relacionado ao seu estilo de vida, a gente vai investigar, mas já fica de olho, já tenta mudar, já tenta melhorar, porque também não vai perder nada fazendo isso, né? Por conta que vai tratar a tireoide que vai melhorar todos os problemas. A gente ainda vai discutir isso quando falar do tratamento dessa paciente, que tem muita coisa que a gente começa a tratar da tireoide que é sinal e sintoma dela, mas não responde ao tratamento, porque tinha outra causa. Então, é importante falar isso também. Então, pronto. Arrematamos aqui. Discussão do quadro clínico, acho que a gente já pode ir falando um pouco mais para frente aí no decorrer da discussão, mas assim, a paciente ela chega com esse protótipo aí, né, Uhum. professor? São os principais sintomas, a questão do peso, queda de Exato. cabelo, unhas quebradiças, aí tem os sintomas constitucionais assim, né, fadiga, essa lentidão, astenia, tudo mais. Tem mais Uhum. alguma assim, que vale destacar? Isso é o aumento da prolactina, que pode gerar até galactorreia, então isso é Uhum. importante. E essa questão da retenção de líquido que melhora depois do exame, do tratamento. Outra coisa, coloquei a paciente com a tireoide reduzida, mas poderia também ter bócio. TSH é o hormônio tireoestimulante. Ele estimula a produzir os hormônios tireoidianos, mas também estimula a aumentar o volume tireoidiano. Então, o TSH mais alto pode aumentar o volume também. Só que a paciente tem uma doença autoimune, que é provavelmente uma doença autoimune, a gente não sabe ainda, que é a doença de Hashimoto, que é uma etiologia mais provável dos hipotireoidismos no Brasil. No mundo, é a deficiência de iodo, como no Brasil não tem deficiência de iodo, acaba sendo a tireoidite de Hashimoto. Uma das coisas que a tireoidite de Hashimoto pode causar é a tireoide ficar menor, ficar reduzida. Por isso que a gente acaba levantando um pouco essa hipótese. Então, para essa paciente, o que a gente fez? Pediu o exame hormonal, o exame do TSH, tem esse quadro todo clínico florido, mas só lembrando, o quadro clínico florido pode ser mesmo no hipossubclínico, não obrigatoriamente no
clínico. E aí veio com alguns exames que acabaram confirmando um pouco a nossa hipótese. Então, TSH de 8,2 é um valor de 0,4 a 4,5, depende do laboratório, outros colocam 0,4 a 4. O T4 livre estava normal, estava 0,8. O valor de referência do laboratório que foi pedido era de 0,7 a 1,5. Então, só lembrando, o T4 total dela estava alto, mas provavelmente devido a alguma interferência laboratorial. Prolactina mantinha alta de 58. O anti-TPO, que daí a gente já desconfiou do hipotireoidismo pela doença de Hashimoto, pela tireoide que estava reduzida de tamanho. O anti-TPO estava 800, valor de referência menor que 35. E tinha um outro anticorpo que também pode estar relacionado à doença de Hashimoto, que é a antitireoglobulina. Estava 250, valor de referência menor de que 35. Colesterol confirmou também que estava com hipercolesterolemia. Colesterol total 235, com LDL de 155 e o triglicérides de 180. E agora a gente tem que pensar o que é que a gente tem que fazer para tratar. Só uma coisa, professor, antes, eu acho que assim, o pessoal sempre fala até também sobre racionalidade na solicitação de exame. Então a gente veio com a paciente que vinha com um quadro de exame solicitado, né? Então, é importante aqui destacar que a gente isolou isso, considerou óbvio, mas aí a gente prosseguiu com uma nova solicitação, para a gente perceber que assim, é uma coisa que o Zé Alencar fala, né? Quando às vezes o exame ele fica ultra sensível, ele também fica ultra não específico. Então a gente acaba tendo falsos positivos. E aí, desse painel aqui que a gente solicitou, recentemente eu vi uma discussão aí, mas foi de orelhada, eu confesso, sobre a solicitação de exames para o hipotireoidismo. O que é obrigatório numa condição assim de poucos recursos? O que é que a gente tem que solicitar que é suficiente assim, para a gente matar um diagnóstico? Boa pergunta. O TSH, o exame inicial e rastreio, que foi o que meio que ela veio, que a única coisa dá para considerar ali do TSH e do T4 total era o TSH. Então, dá para solicitar esse TSH. Agora, nunca a gente faz um diagnóstico de problemas tireoidianos com um exame só. Então, sempre é necessário repetir. Então, uma coisa que a gente sempre fala em aula. Veio com o exame alterado, tem que repetir. Isso vale para tudo. Hipotireoidismo, o diabetes também é assim, só tem uma situação que pode fazer o diagnóstico com um exame só, glicemia acima de 200, mais o paciente muito sintomático, com aquelas poliúria, polidipsia, perda de peso, mas a tireoide a gente tem que fazer essa confirmação. Então, o TSH pediu uma vez, pede outra vez. Então, aí a segunda vez, se veio alterado na primeira, é obrigatório a gente pedir o T4 livre, que daí já vai fazer o diagnóstico, já vai avaliar se é um hipotireoidismo clínico ou subclínico, que apesar desse nome clínico, subclínico, quem vai dizer é o T4 livre. Se o aumento do TSH for suficiente para aumentar, para normalizar o T4 livre, como está nessa paciente, a gente chama de subclínico. Se o aumento do TSH não for suficiente para aumentar o T4 livre, a gente chama de hipotireoidismo clínico. E a prolactina, nesse caso, continuava alterada, a gente pediu para confirmar esse diagnóstico de hiperprolactinemia, só que provavelmente é uma hiperprolactinemia secundária a esse hipotireoidismo. Então já mostra aqui que a gente não precisa pedir ressonância de hipófise, porque pode até encontrar um nódulo, um incidentaloma que não vai significar nada, só vai gerar estresse para a paciente. Os anticorpos eram necessários pedir? Não obrigatoriamente. A gente pode pedir no contexto que quer fazer o diagnóstico etiológico, se tem outros diagnósticos diferenciais, e principalmente se eu estou desconfiando de um hipotireoidismo subclínico. Por quê? Um dos critérios que a gente pode usar para tratar a paciente é o anti-TPO alto, são os anticorpos altos. Então, dava para a investigação ser em mais etapas se eu pedisse TSH e T4 livre, fiz realmente o diagnóstico do hipotireoidismo, e se for hipotireoidismo subclínico, precisaria avaliar os anticorpos, se não já uma outra indicação de tratar. Se tiver uma outra indicação, a gente vai acabar tratando, já vai falar nessas indicações, mas se não tiver, posso ponderar a solicitação dos anticorpos. O anti-TPO é o mais sensível, a gente acaba pedindo ele inicialmente, mas pode ser associado ou não ao antitireoglobulina, que é um outro anticorpo associado a várias doenças autoimunes tireoidianas. Aqui também a antitireoglobulina também pode estar alta na doença de Graves, que causa o hipertireoidismo. E, até falando, a gente comentou em relação à decisão do tratamento. Mas tem uma coisa, professor, que é o seguinte, um fenômeno muito comum, que é quando a paciente, assim como a paciente chega pedindo exame, às vezes ela chega já com o exame pronto, né? A paciente, o paciente, enfim.
Então, quando a paciente chega com um ultrassom de tireoide, sintomas de ultrassom, ou então ela chega só Uhum. com ultrassom, fez de rotina, quando é que a gente considera, assim, investigar hipotireoidismo, ou quando, que alterações a gente pode olhar, assim, para dizer, isso aqui acende um alerta, a gente precisa pesquisar algo a mais? Boa pergunta. Falando especificamente do ultrassom versus hipotireoidismo, a gente vai considerar e vai valorizar essa possibilidade quando eu tenho ultrassom com alterações na consistência da tireoide, ou seja, uma tireoide mais heterogênea. Inclusive, pode haver pseudonódulos, a tireoide fica tão irregular que quando o ultrassonografista vai fazer, ele até às vezes lauda como nódulo. Então, se tem alguma dessas características, principalmente essa irregularidade da superfície tireoidiana, acende o alerta que a paciente pode ter uma doença de Hashimoto. Agora, não dá para tratar só por isso. Então, a gente precisa avaliar os exames laboratoriais. Aí, de repente, você vai fazer os exames laboratoriais e dá um hipotireoidismo subclínico, em vigência de uma doença de Hashimoto, seja diagnosticada por essa questão da evidência da autoimunidade no ultrassom ou os anticorpos dosados no sangue, eu pondero o tratamento tem uma chance maior de eu tratar. Por quê? Porque a chance dessa paciente desenvolver um quadro mais grave é maior. Além dessa questão da tireoide, dos anticorpos, a grande decisão do tratamento geralmente está no nível do TSH muito maior de que 10, maior ou igual a 10. Em geral, eu trato porque a chance dessa paciente evoluir com a piora do quadro clínico é muito alta. Outra coisa também, se a paciente tem infertilidade ou tentando engravidar, ou já no primeiro trimestre da gravidez, também vou fazer esse tratamento. Aí não tem discussão, TSH maior ou igual a 10, infertilidade ou gravidez, eu vou tratar. Aí tem outras coisas que eu pondero, por exemplo, evidência de autoimunidade, anti-TPO positivo, algum outro autoanticorpo, tipo tireoglobulina, ou mesmo ultrassom de tireoide mostrando alguma alteração relacionada à autoimunidade. Então, vou ponderar tratar. Então, se não tem TSH-MALC10, ou infertilidade, ou não está tentando engravidar, em vigência de um hipotireoidismo subclínico, eu vou tender a pedir ou um ultrassom, se você tiver mais acesso ao ultrassom, ou o anticorpo anti-TPO. Também depende da idade, se é um paciente mais velho, com muitos sinais e sintomas do hipotireoidismo, às vezes já está com algum déficit de memória, vale a pena começar um tratamento, um trial terapêutico, e ver se resolve. E aí, professor, o tratamento é guiado pelo TSH, é isso? A TSH é o grande mandatório aqui de todo o diagnóstico, do tratamento. Se eu estou em vigência de um hipotireoidismo clínico, paciente com TSH às vezes muito mais alto de que 10, o hipotireoidismo clínico em geral o TSH está acima de 20, 30, T4 livre está abaixo. Então, nesses casos, a tireoide praticamente não está funcionando para nada. Então, não está produzindo hormônio nenhum. Então, vou repor a quantidade de hormônio que a gente produz, que uma pessoa que sem problemas de tireoide produz, que é 1,6 microgramas por quilo. Dá um exemplo que, só para facilitar as contas, se a pessoa tem 100 quilos, vai fazer 160 microgramas da levotiroxina. Mas essa paciente tinha hipotireoidismo subclínico. A tireoide Uhum. estava produzindo um pouco de hormônio ainda. Então, se eu faço a reposição com a quantidade total de hormônio, o paciente vai para outro polo, vai para o hipertireoidismo. Exato. Então, tenho que ponderar essa quantidade de hormônio que ela está produzindo. E essa quantidade de hormônio tem a ver com TSH. Então, TSH entre 4 e 8, em geral, começa com 25 microgramas por dia. Entre 8 e 12, com 50 microgramas por dia. E maior que 12, e o T4 livre ainda estando normal, eu vou começar com 75 microgramas por dia. Isso para paciente jovem, como ela. Mas tem algumas outras coisas que a gente pode, de repente, fazer uma dose diferente. Por exemplo, idoso, cardiopata, pacientes com muito tempo de hipotireoidismo que eu não sei bem, nem quando começou, tem sintomas muito graves há muito tempo, eu não posso começar a dar uma dose alta toda de uma vez. Então, geralmente eu começo com 12,5 a 25, depois de 4 a 6 semanas eu vou aumentando gradativamente de acordo com o TSH. Se a gente decide não tratar, como que fica o segmento? De quanto em quanto tempo a gente tem que ver? E uma pergunta importante, assim, principalmente para uma situação em que não há recurso. Até que ponto o generalista pode acompanhar uma paciente dessa, um paciente desse, e até em que momento encaminhar? Eu acho que esse é um limiar interessante para a discussão aí pessoal. Exato, pensando até no atendimento geral, isso é uma coisa Uhum. interessante que a gente pensando na formação até do especialista,
Às vezes a gente recebe uns casos de hipotireoidismo da atenção básica que não teria sentido ir para ali, daria para tratar tranquilamente. Então, Uhum. quando que você pensa, vou encaminhar, não está indo bem? Se o paciente está usando altas doses de hormônio, acima de 2,1 microgramas por quilo por dia, e mesmo assim o TSH não está estabilizando, não está baixando. Então, daí tem que pensar, tem alguma alteração de absorção, o paciente tem alguma peculiaridade, então pode encaminhar para uma avaliação, para um tratamento. Ou se caso tiver um estado mixedematoso, que no caso você tem que levar para o pronto atendimento. E o que é o estado mixedematoso? É Bom, o é bom quadro comentar mais isso. grave, é uma complicação super grave do hipotireoidismo. Em geral, o paciente tem hipotermia, temperatura mais baixa, e tem disfunção orgânica gerada pelo hipotireoidismo. Rebaixamento do nível de consciência, esse rebaixamento é super importante para o diagnóstico. Inclusive, antigamente era chamado de coma mixedematoso, só que hoje em dia Uhum. perdeu um pouco esse nome, porque não obrigatoriamente tem coma, mas pode ter um torpor, uma sonolência, já esse estado mixedematoso. Outras coisas que pode ter também, alteração renal, alteração hepática. Então, o paciente que está grave, que está com muitos problemas, que está com disfunção hemodinâmica associada a esse hipotireoidismo. Então, nesse caso, já leva para o atendimento direto, porque o paciente está com tanto edema que nem absorve a levotiroxina. Então, tem que começar a fazer um tratamento muito mais intensivo. E E o você fez uma outra segmento pergunta também, né, dentro desse do paciente, encaminhamento. do paciente que a gente não decide não tratar, o Ah, subclínico, e de quanto tempo a gente segue. isso. Em geral, nos primeiros 6 meses, a gente pede um TSH depois de 6 meses, se ainda continuar alterado, a gente pode pedir de 6 em 6 meses. E se mantiver estável, não aumentar, pode ir até de 12 em 12 meses. Uhum. Que é a recomendação, inclusive, de tratamento, de segmento, quando você começa a tratar e o TSH fica estável, fica adequado. Não precisa ficar pedindo de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses depois que o TSH estiver estável. Basta pedir de 12 em 12 meses, que dificilmente a dose muda com tão pouco tempo. Pronto. E as orientações quanto ao tratamento, professor? Excelente observação. A levotiroxina é um hormônio que é muito bom para o tratamento do hipotireoidismo, porque ele é exatamente o que a gente produz. Então, praticamente, ele não tem efeitos colaterais da medicação em si, a não ser que você use uma dose acima do que o paciente precisa. Mas a medicação em si não vai dar, quase que não existe problema de alergia, de insuficiência renal, insuficiência hepática por ela. Mas tem uma questão, ela é uma medicação um pouco chatinha de tomar. Ela tem uma dificuldade de absorção, que ela precisa de uma acidez adequada, e ela, se for usada com algum alimento, com cálcio, com ferro, com algum suplemento, ela meio que é uma quelação da levotiroxina e ela não é absorvida adequadamente. Então, tem uma coisa para orientar para paciente. Olha, pelo menos 30 minutos antes da refeição, da primeira refeição do dia, que você vai tomar. Idealmente, quanto mais tempo, melhor. Tem uma coisa que muito paciente relata: eu acordei no meio da noite, não sabia se podia tomar, tive que esperar meia hora antes do café. Pelo menos meia hora. Se acordar do meio da madrugada, pode tomar também. Desde que seja 4 horas depois da última refeição. Inclusive, esqueci de tomar no café da manhã, esqueci de tomar antes do café, tomei o café da manhã. O que é que eu faço? 4 horas depois, pode usar. Uma outra coisa que pode fazer também é no outro dia tomar 2 doses. Uma pessoa não vai ter um excesso de levotiroxina se tomar 2 doses depois que esquecer da primeira. Por quê? A levotiroxina, ela tem uma meia-vida de 7 dias. Aí você me pergunta, meia-vida de 7 dias? Mas por que eu faço uso todos os dias? Porque você não quer que tenha uma grande flutuação hormonal. Se eu fizer de 7 em 7 dias, eu vou esperar cair pela metade a dose, o hormônio no sangue, para dar uma outra dose alta, então vai fazer um pico, vai fazer um pico mais alto, porque se deu 7 doses em um dia só, o paciente pode ter um pouco de sintomas da tireotoxicose, do hipertireoidismo nesse dia. Então a gente, em geral, faz todos os dias. Pode ter dias que a gente faça uma dose a mais, esqueceu no dia anterior, pode tomar, não vai ter grandes problemas. Até um caso que eu estou lembrando aqui, tem um paciente que acompanha no hospital universitário que ele toma uma vez por semana a dose full, todo comprimido que toma, que deveria tomar semanal. Então era para tomar uma vez por dia, mas ele vai lá e toma de 7 em 7 dias. Mas isso é um caso específico, o paciente tinha uma demência importante, os familiares não conseguiam cuidar muito bem dele, não conseguia dar medicação,
Então, o jeito que encontrou foi tomar de 7 em 7 dias. Então, dá para fazer isso agora no contexto de observação. Se você está no pronto, numa unidade básica de saúde, de repente tem um idoso que não está aderindo bem à medicação, você pode orientar uma visita domiciliar uma vez por semana e dar aquela dose de 7 comprimidos, mas idealmente ficar ali algum técnico, alguém observando ele durante 1 a 2 horas, porque ele pode ter um aumento hormonal muito grande, ter sensação de palpitação, taquicardia, aqueles sintomas do hipertireoidismo. E aí a pergunta, né? Doutor, quando é que eu vou ficar boa? Quando eu vou ficar bom? Exato. A gente espera que tenha uma melhora significativa depois de 2 semanas. Se não tiver uma melhora significativa depois de 2 a 3 semanas, a gente já adianta o próximo exame e dose em torno de 4 a 6 semanas. Se tiver uma melhora boa, a gente vai dosar depois de 6 a 8 semanas. Mas assim, melhora significativa. Melhora completa, assim, todos os sinais, sintomas, pode levar meses no hipotireoidismo grave. Então, não espera que depois de 2 semanas melhore tudo. Vai melhorar boa parte, mas tem algumas coisas que só com mais tempo vai resolver. Uma coisa que só com mais tempo resolve é o cabelo, unha mais quebradiça. Uhum. Por quê? Porque aquele cabelo que tem ali, aquela unha que está ali, ela já foi feita há meses atrás. Então precisa de pelo menos uns 3 meses para o cabelo novo nascer, o cabelo que foi feito quando o hormônio está adequado, porque o cabelo que está ali vai continuar caindo, porque ele foi feito no momento que o hormônio tiroidiano estava baixo. Então não adianta, não vai mudar assim de uma hora para outra com poucas semanas. Então isso vai demorar um pouco mais de tempo. E pode, depois de alguns meses, se o paciente não tiver melhorado de algum sinal ou sintoma específico, você pode pensar, é de uma outra causa, o paciente pode ter uma depressão. Se o paciente tem um colesterol mais elevado, não melhorou do colesterol, pode ser que ela tenha uma dislipidemia, pode ser que você tenha que começar uma estatina. Mas antes de começar, preciso avaliar a tireoide, preciso compensar a tireoide. Uma outra coisa que a gente tem essa ponderação no hipotireoidismo subclínico, é como eu falei, com sinais e sintomas relacionados, a gente trata. Então, aí você pode perguntar, mas se o sinal e sintoma não for do hipotireoidismo subclínico, o que é que eu faço? Aí você vai avaliar se resolveu com levotiroxina. Então, você dá até 6 meses para resolver. Se não resolveu, se o paciente continuar com os mesmos sinais e sintomas, não tem sentido você tratar. Você pode tirar a medicação e continuar acompanhando ali de 6 em 6 meses, 12 em 12 meses, para avaliar o TSH, para avaliar se vai alterar. Se alterou, ele pode começar a tratar novamente. Se mudou os sintomas, mudou os padrões da paciente, pode fazer uma nova tentativa. Até que ela tenha um hipotireoidismo clínico, de fato, a gente vai começar a tratar independente de qualquer sinal ou sintoma, ou na gravidez também. Não tem conversa, a gente vai começar a tratar independente de qualquer sinal ou sintoma. Bacana, professor. A gente falou do segmento de uma paciente que a gente não decidiu tratar e do paciente que a gente tratou, como é que fica? Você já adiantou um pouquinho, mas rigorosamente falando nos termos aí. Isso, eu falei o início, né, aquele primeiro exame que a gente vai pedir, então, se os sintomas estiverem persistindo, depois de 2 semanas, todos os sintomas, a gente vai acabar pedindo o TSH depois de 2 a 3 semanas. Se tiver melhora dos sintomas, depois de 4, 6, 8 semanas, dá para pedir sem grandes problemas. Agora, após a estabilização do TSH, pedi um exame, estava normal. Pedi o outro, depois de 4 a 6 semanas, estava normal. Aí eu vou precisar pedir só de 12 em 12 meses, a não ser que a paciente venha com mudança de sintomas ou que surja alguma condição que eu preciso mudar os parâmetros, por exemplo, gravidez. O TSH, na gravidez, o parâmetro não é a normalização do TSH. É no primeiro trimestre o TSH tiver menor que 2,5 e no segundo e terceiro o TSH menor que 3. Uma outra coisa que pode ser que a gente tenha que pedir o TSH logo é se a paciente começar a usar alguma medicação que interfira no metabolismo da levotiroxina. Por exemplo, tá com anemia, vou começar um suplemento de ferro. Pode ser que atrapalhe a absorção. Então, peço um TSH ali depois de 4 a 6 semanas de uso de ferro para avaliar se realmente tem absorção. Outra coisa, algumas medicações aceleram o metabolismo da levotiroxina. Por exemplo, a sertralina que a paciente estava usando. Beleza, eu vou iniciar a medicação enquanto ela já estava com sertralina. Mas se precisar aumentar a dose da sertralina de 50 para 100, preciso pedir também o TSH depois de 4 a 6 semanas desse ajuste. Outras coisas, aqueles tratamentos para tuberculose, rifampicina, também acelera o metabolismo. O fenobarbital, a carbamazepina, a fenitoína, o estrogênio, também acelera o metabolismo. Então, se a paciente, antes de tratar, não estava fazendo uso dessas medicações, e no meio do tratamento
começou anticoncepcional, começou uma carbamazepina, aumentou a sertralina, preciso avaliar depois de 4 a 6, 4 a 8 semanas, se não descompensou do hipotireoidismo. Beleza. Então, a nossa paciente, pessoal, ela retornou com melhora dos sintomas, mas ela se queixou, olha, queixa comum zona aqui da vida real, que a perda de peso foi discreta. Só que a gente sabe que o professor eu vou contar um bastidor aqui. O professor Alexandre, ele abre a aula dele e dá um exemplo sobre a perda de peso, né, professor? Que o pessoal, na expectativa de perder muito peso ou culpando a tireoide por ter ganhado muito peso, mas a gente sabe que a própria tireoide não é a única culpada, né, professor? Exato, exato. Inclusive, o hipotireoidismo, o grande ganho de peso delas, coxa de edema. Então, se eu começo a tratar, depois de 3 a 6 meses, em geral, resolve. Não tem grandes ganhos de peso. Tem até um jogador de futebol aí que já se aposentou, famoso, que disse que ganhou peso por conta da tireoide. Então, não é bem assim, não dá para justificar todo esse ganho de peso por conta do hipotireoidismo. Inclusive, a questão da redução do metabolismo que o hipotireoidismo leva também reduz o apetite. Esse paciente, por exemplo, ela falou para a gente, inclusive meu apetite está reduzido, pode ser do hipotireoidismo. Por isso que a redução do metabolismo não explica o ganho de peso, porque reduz o metabolismo, mas reduz também o apetite. Então, esse paciente acabou aumentando, até a perda de peso dela foi discreta, tinha 85 quilos, foi para 82. Então, já vê, beleza, então provavelmente tinha 3 quilos ali de retenção hídrica, mas tem alguns outros problemas, ela pode ter uma alteração do estilo de vida mesmo, ser mais sedentária, alimentação inadequada, e isso que realmente causa, 95% das vezes, o ganho de peso, sobrepeso, obesidade. Enfim, esse paciente teria que ser avaliada em relação ao seu padrão alimentar, ao seu estilo de vida, para que fosse corrigido isso. Então a nossa paciente voltou com um painel laboratorial muito melhor, né, professor? Um TSH de 5,2, aí o valor de referência de 0,4 a 4. Um T4 livre de 1,2, variando aí o valor de referência de 0,7 a 1,5. E a prolactina, olha ela, 18, valor de referência aí abaixo de 20. Outro dado interessante é o colesterol total. Essa paciente tinha uma síndrome metabólica, né? 180 mg por decilitro. O nível de colesterol LDL de 95 e triglicerídeos de 144. Exato, já chama atenção esses componentes de alterações laboratoriais que ela tinha anteriormente, que, claro, a gente fica na dúvida se ela não tinha 2 doenças associadas, nada impede ela poder ter um hipotireoidismo e uma hiperprolactinemia, um adenoma hipofisário produtor de prolactina, nada impede ela ter um hipotireoidismo e também ter uma dislipidemia primária. A gente vê que o componente, o impacto que o hipotireoidismo estava causando, depois que a gente corrigiu, mesmo que corrigiu parcialmente, o TSH ainda não está normal, aí já melhorou a prolactina normal e a dislipidemia, que não existe mais, o LDL dentro da meta, e o triglicérides normal também. Então, isso a gente já fica bastante tranquilo, mas a gente já vê paciente jovem, a gente quer normalizar esse TSH. Então, a gente vai fazer alguns ajustes em relação a isso. O ajuste da dose vai ser de acordo com o TSH, né? Isso, com o TSH e com a idade. Uma paciente jovem, o nosso objetivo é deixar em torno de 0,4 a 2, 0,4 a 2,5, 0,5 a 2,5, de acordo com a referência. Até 70 anos a gente considera isso. Após 70 anos, é normal que com a idade o TSH vá aumentando, que a tireoide vai reduzindo um pouco mais a função, até com o intuito de preservar um pouco a taxa metabólica, reduzir um pouco a taxa metabólica, para evitar arritmias, etc. Então, essa questão do TSH no idoso, a gente vai tolerar ele um pouco mais alto. Tanto é que a partir de 70 anos a gente vai tolerar até um TSH de 7, e se caso for iniciar o tratamento, a gente vai ter um alvo entre 3 e 6. Se essa paciente fosse idosa, estaria ótima, nada faria com esse exame. Como não é, daí a gente precisa otimizar, porque é esperado que o jovem tenha um TSH um pouco mais baixo, já remetendo que precisa ter um certo aumento dos hormônios tiroidianos, do T4 livre e do T3, até essa questão do feedback negativo. E entre 5 e 10, a gente acaba aumentando entre 12 e 25 microgramas. Isso aí vai de acordo com o médico, de acordo com o entendimento do peso até do paciente. Se é um paciente mais magra, 50, 60 quilos, a gente tende a aumentar 12,5 microgramas. Se for mais acima de 70 quilos, homens que têm mais peso, a gente tende a ser um pouco mais
liberal na dose, acaba fazendo 25 microgramas. Acima de 10, especialmente acima de 12, a gente vai aumentar de 25 a 50 microgramas. Normalmente a gente acaba sendo em torno de 50. Principalmente acima de 12 a 15, a gente já vai aumentar lá por volta de 75 microgramas. Isso vai até depender do quanto estava usando. Se estava usando 25, então maior que 10, às vezes basta a gente aumentar 25, mas se já estava usando 100 microgramas, então 25% acaba sendo pouco, a gente vai para 50%. Essa aí não tem bem uma regra, é a parte mais subjetiva do hipotireoidismo, porque para iniciar o tratamento a gente tem os parâmetros bem estabelecidos. Para o ajuste, acaba sendo essa faixa. Então, isso aí que está no livro, na literatura, mas a gente sabe que aumentar 12 a 25 numa pessoa que estava usando 100 é uma coisa, uma pessoa que estava usando 25 é outra. Se tem 70 anos, a gente vai acabar pegando mais leve. Se é mais jovem, se tem maior peso, a gente acaba fazendo um pouco mais de dose. Já se estiver bem mais descompensado, o TSH acima de 20, o T4 livre na metade do valor médio, até explicar melhor essa questão da metade do valor médio, com exemplo, por exemplo, o valor de referência do T4 livre for 1 a 2, só para facilitar o cálculo. O valor médio é 1,5. Então, se tiver metade do valor médio, metade de 1,5, ou seja, de 0,7 para baixo, eu vou dobrar a dose. Então, se está usando 100, eu vou logo para 200 nesse caso. E uma coisa importante é, se o paciente estiver naquelas condições, paciente mais idoso, coronariopata, é importante que após esse aumento, além de medir novamente o TSH, depois de 4 a 6 semanas, 4 a 8 semanas, a gente tem que pedir o eletrocardiograma, fazer um monitoramento clínico, porque essa dose pode acabar precipitando arritmias. Não é infrequente que o hipotireoidismo acabe escondendo alguma arritmia que o paciente tenha. Então, na prática, a gente às vezes pega o paciente e retorna e diz, estou me sentindo mal, comecei a ter palpitação. Aí você pensa, deve ter feito antireotoxicose, deve estar com excesso de dose. Aí dosa e não está. Na verdade, ele tinha uma arritmia já de base e acaba que a arritmia está aparecendo porque normalizou a função tireoidiana. O hipotireoidismo meio que estava protegendo ele contra essa arritmia. Mas, claro, o hipotireoidismo acaba gerando outras complicações, aumentando o risco cardiovascular por outros mecanismos, por exemplo, a dislipidemia. Então, precisa ser tratado. A gente não vai deixar hipotireoidismo para que não tenha essa arritmia. Na verdade, a gente tem que tratar essa arritmia de outras formas. E aí, a paciente, ela mais um retorno, feito esse ajuste de dose, ela vem com TSH de 2,2 agora, um T4 livre de 1,3, e aí que fica a pergunta, pessoal, a gente já conversou muito sobre retorno, sobre como que fica o segmento, eu já fiz essa pergunta mais de novo, e agora para a nossa paciente, como que fica o segmento para ela? Isso. Após o TSH normalizar, estabilizar, geralmente para esse primeiro retorno, primeira vez que estabiliza, então a gente deixa de 3 a 6 meses o próximo TSH, e a partir de então, uma vez por ano, baixa de 12 em 12 meses, se o paciente não seguir por nenhum outro motivo com o médico. Existem algumas exceções para essa questão de uma vez por ano. Se o paciente, por exemplo, começa a usar alguma medicação que aumenta o metabolismo da levotiroxina, a sertralina é uma delas, que é muito comum na prática clínica, ou os anticoncepcionais também, os estrógenos aumentam um pouco a metabolização dos anticoncepcionais, da levotiroxina. Então, após o início dessas medicações, a gente acaba dosando de 4 a 6 semanas o TSH. Às vezes a gente até avisa para o paciente, olha, vai voltar daqui a um ano, está aqui o exame solicitado. Mas se começa a usar qualquer medicação, por via das dúvidas, após um mês de uso da medicação, dosa e volta, dosa e me manda o exame, porque a gente acaba não sabendo, o paciente acaba, não adianta se dar uma lista gigantesca de medicações, que ele não vai memorizar. Então, começou alguma medicação nova, que de uso contínuo, claro, não é um antibiótico que vai usar uma semana que vai mudar, mas começou algo de uso contínuo, dosa a função tireoidiana novamente. Uma outra coisa muito importante, a gente já falou, mas não custa lembrar, paciente jovem, idade fértil, tem que avisar, se engravidar, já aumenta de 30% a 50% da dose. Na dúvida, aumenta. Mas pode ser que não precise. Pode, mas o hipertireoidismo subclínico, aumentar um pouco a dose do hormônio tireoidiano, mesmo que ela ficar um pouco excessiva, não altera desfechos materno-fetais. Já o hipotireoidismo, mesmo subclínico, aumenta o número de abortos, altera a formação do sistema nervoso central do feto. Então, acaba sendo bastante importante a gente orientar a paciente a aumentar pelo menos de 30% a 50% da dose, e daí dosa o TSH, avalia se realmente precisa, qualquer coisa reduz.
Mas essa tireoide de quem tem hipotireoidismo subclínico, assim, ela já não está produzindo mais nada, ou está produzindo muito pouco. Diante de uma necessidade de aumento da demanda, ela não vai conseguir aumentar a produção. Então, tem que fazer isso artificialmente. Por isso que na gravidez a gente acaba fazendo essa orientação de, na dúvida, primeiro trimestre já aumenta, porque inclusive no primeiro trimestre o feto não tem tireoide, então todo hormônio tireoidiano, tanto da mãe como do feto, vai depender disso que a gente está fornecendo. Então, a gente tem que aumentar. As principais orientações que a gente tem que orientar o paciente. Uma outra coisa bem relevante para a prática é a questão do paciente chegar lá na farmácia e dizer, quer qual a medicação? Quero mais barato. Então, comprar uma vez uma, uma vez outra. A bioequivalência, até por lei, é semelhante, mas a biodisponibilidade não é semelhante. Então, existe uma certa diferença. Na hora que você vai testar farmacologicamente, laboratorialmente, duas cápsulas, uma de Synthroid, uma de Eutirox, outra de Puran, outra de genérico, eles têm bem semelhante assim, as doses, não vai mudar muita coisa. Mas a absorção pode alterar. Então, existem pessoas que absorvem mais o Puran, outras que absorvem mais o Synthroid, outras que absorvem mais o genérico da EMS, enfim. Então, se por acaso está usando a marca, precisa manter a marca. Então, a gente sempre mantém essa marca. Se por acaso, nesse meio tempo, entre uma consulta e outra, tá muito caro, não tá achando, mudar de marca, ok, muda. Mas depois de 4 a 6 semanas, dosa novamente, porque pode ser que necessite aumentar. Como eu falei, nenhuma é melhor que a outra, só precisa fazer essa checagem. Então, se mudou, a gente precisa avaliar o quanto de biodisponibilidade daquela marca está acontecendo. Pode ser mais, mas pode ser menos também. Pronto. Então a gente fechou o nosso caso aqui. Professor, considerações finais aí? Então, só lembrando em relação ao hipotireoidismo primário, o principal exame, o exame mais sensível, é o TSH. Pacientes que têm sinais ou sintomas, ou mesmo que às vezes tenham um fator de risco, pacientes que, por acaso, estão evoluindo, tiveram alguma doença autoimune, por exemplo, diabetes tipo 1, ou hepatite C, que também aumenta o risco de algumas doenças autoimunes, síndrome de Down, síndrome de Turner, que também aumenta o risco, a gente vai pedir o TSH inicialmente. Deu alterado, aí a gente vai repetir o TSH. Toda doença endocrinológica, a princípio, precisa repetir o exame para fazer o diagnóstico. Então, a gente vai repetir o TSH e pedir o T4 livre para definir se é forma clínica ou a subclínica. Ambas as formas a gente pode tratar. Na subclínica, nem sempre precisa tratar, a gente precisa acompanhar, mas TSH acima de 10, paciente que tiver desejo de gravidez, muitos sintomas, a gente pode ponderar o tratamento. Desejo de gravidez ou gravidez, a gente vai tratar independente de qualquer coisa, mas se tiver sintomático, anti-TPO positivo, a gente pode ponderar. Iniciar o tratamento. Uma coisa que muita gente pergunta, até falar nessa tomada final, vou parar quando? Aí vai depender. Se o paciente tem a doença de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo no Brasil, que é uma doença autoimune, aí você faz o diagnóstico de hipotireoidismo, pede um TPO e vier positivo, é ad eterno. No princípio, a gente não vai parar a medicação. Agora, alguns pacientes têm um anticorpo negativo. Então, pode ser um hipotireoidismo transitório. Você não consegue determinar bem a etiologia. Nesses casos, como é que a gente acompanha? Se houver indicação de tratamento por qualquer outro motivo, TSH acima de 10, desejo de gravidez ou muito sintomático, a gente trata de 3 a 6 meses e vai avaliando o TSH. O TSH estiver na meta, a gente vai começando a reduzir metade da dose. Então, estava usando 50, vai para 25. Estava usando 25, se quiser pode deixar em 12,5. Se quiser de 25, pode suspender e daí avaliar depois de 4 a 6 semanas. Um terço dos pacientes que a gente tem essa abordagem de suspender a medicação, se não tiver uma etiologia bem definida, conseguem ficar sem a levotiroxina. Então, não é incomum. Antigamente, a gente falava sempre, começou a levotiroxina para sempre. Agora, não. A gente tem essa outra visão. Nos próprios consensos já estão saindo com essa informação que 37%, na verdade, dos pacientes que não têm etiologia definida, a gente acaba suspendendo a longo prazo. Então, a principal tomada aí, a principal mensagem que tem para passar para vocês é essa aí. Sempre, e lembra daquelas orientações. Medicação em jejum, no dia do exame, não tomar a dose, só tomar a dose depois da coleta e fazer os ajustes. E depois, se não estiver estável, não precisa ficar vendo pacientes toda hora. Dá para dar uma folga ali, uma vez por ano é o suficiente para acompanhar o TSH. Então é isso. Mais um caso discutido aqui
nos detalhes, nas minúcias. Professor, Uhum, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por ter preparado esse caso super interessante aqui para a uhum. gente discutir esse assunto tão prevalente e que com certeza as pessoas vão sair daqui com muito, muito, muito conhecimento e muita mão de prática também, porque a gente viu aqui foram muitas dicas práticas aqui para mandar bem aí nos atendimentos. Professor, muitíssimo obrigado. Exato, Gabriel. Obrigado pelo convite. Mas é isso mesmo. O hipotireoidismo parece uma coisa simples, vai, leva tiroxina, mas a gente vê que tem muitas minúcias práticas, que a gente que é especialista acaba tendo mão, mas o clínico pode ter também essas peculiaridades, pode ter também se apropriar também desse conhecimento, que vai ajudar bastante na prática. E para você que chegou até aqui, muitíssimo obrigado por ter prestigiado mais um episódio, mais um Clube de Casos do Ausculta aqui. Eu te espero no próxima temporada aí. Já vou deixar o convite aqui pro professor Alexandre para a gente pensar em um próximo tema aí, tá certo? Acompanhe Opa, nossas redes estamos sociais. aí. Obrigado, professor, mais uma vez. E tchau, tchau.